Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o César, bem-vindos ao Caesarpedia e hoje é dia 27 de maio de 2023. Eu quero falar sobre o gnosticismo. O gnosticismo, ele surge, ele chega a nós como fonte primeira essa aqui. O livro de Irineu, tá? O Irineu de Leão, Contra as Heresias, é da editora Paulus, é um livro caro, é da série Patrística. É uma série aí com, sei lá, 30 volumes, 24 talvez. Aqui você vai encontrar a base de tudo que esse pessoal desenvolveu sobre gnosticismo. É daqui que começa. Tem um outro livro do Hipólito, que ele também trata das heresias. Eu tenho esse livro só em PDF, não achei. Eu acho que não foi lançado aqui pela coleção da Patrística, o que é uma pena e um absurdo. E a partir daí foi tudo que foi desenvolvido sobre os gnósticos no mundo acadêmico partiu daqui, da patrística, dos padres da igreja, pais, né, da igreja. Bom, a igreja não gosta de herege, então, obviamente, a visão que você vai encontrar aqui é uma visão bastante negativa, né? O Hipólito também, ele trabalha todas as seitas, as principais seitas heréticas da época, ele registra tudo. E ele escreve o que eles pensavam, como faziam os seus rituais, de forma bastante desdenhosa, né? Então, assim, tudo que você pega até os anos 60, 70, tudo que você pega escrito sobre o gnosticismo, ou é esse olhar da igreja, bastante negativo e patético. Os gnósticos, eles são inseridos no contexto de uma seita paralela do cristianismo ortodoxo, que estava tentando se estruturar naquela época. Não é bem assim. O Olavo de Carvalho, ele cita os gnósticos. Tem um capítulo aqui, o capítulo 8 desse livro, maravilhoso. Ele, de alguma forma, insere uma lógica do pensamento negativo em relação à nossa existência, que é o pensamento que ele vê dos gnósticos e que o Irineu ensinou para ele e que muitos outros autores ensinaram para ele, inclusive aqui o Pênio. Ou seja, existe aí um consenso acadêmico de altíssimo nível, aliás, de pessoas de altíssimo nível, que os gnósticos têm essa visão pessimista do mundo. Quando você pega um autor, por exemplo, como John Lam Lash, Not in His Image, esse é um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida, importantes. E até esse tinha sido o livro mais incrível. Esse aqui é o segundo livro mais incrível que eu já li na minha vida. O primeiro é o Olavo. Mas o Olavo está falando besteira em relação aos gnósticos. E o John Lash sabe o que está falando. É aqui que você tem que ver para entender os gnósticos. A visão do John Lash dos gnósticos, ela não vem do Valentinian, né, que era o líder da seita dos valentinianos, que Irineu entrou nessa seita e conheceu Valentinian e tirou todas as ideias, né, aprendeu tudo, escreveu o que pensavam os Valentinians. Os Valentinians eram gnósticos de Roma. Nós estamos falando aqui da seita majoritária, que eram os gnósticos setianos, não os valentinianos, os setianos. Setians. Já ouviram falar disso, né? E os Ophidians, os caras das cobras, da serpente. Nossa, esses pagãos horrorosos. Não é bem assim, eles só não gostavam do cristianismo. Aqui, eles contam a mesma história que vocês encontram aqui, porque a narrativa dos gnósticos ela tem um fio condutor. O fio condutor é Sofia, ou Sofia, como quiserem. Tem textos aqui que chamam Sofia de Sofia Akamot, às vezes só Akamot. E tem um outro nome que eu não me lembro agora, que é o nome de homem, um nome masculino, que atribuem para Sofia, a deusa da sabedoria. É aqui que você encontra a verdadeira raiz, a verdadeiro fio condutor do pensamento gnóstico. E o pensamento gnóstico não é isso que o Olavo fala, não é isso que o Meira Penha fala, também não é isso que o Irineu deixou registrado para a gente aqui. Não é. Eles estão errados. Essa visão deles é baseada num problema de tradução. No Evangelho de Felipe, que não é Evangelho, Gospel of Philip, aqui está como Gospel,
o Gospel of Philip diz, numa linha, que este mundo surgiu em virtude de um erro. Essa tradução do erro, numa tradução posterior desse volume aqui, que foi terminado em 1970, eles usam o termo anomalia, não erro. Então, assim, o mundo não surgiu por causa de um erro. A tradução dos textos encontrados a alguns quilômetros de Dendera, do templo de Dendera, no Egito, que foram finalmente traduzidos pela grande inteligência da época, né? E introduzido por Elaine Pagels, a maior estudiosa, né, de gnosticismo. Esse pessoal aqui diz que o mundo surgiu por conta de uma anomalia. Anomalia, não erro. Então toda essa visão gnóstica, negativa, que o mundo é um problema, isso aqui não devia existir, isso é tudo errado. Errado. Uf, corta, cai no chão o mato, vai crescer outro matinho. E o matinho diz que, matinho novo, diz que o mundo surgiu em função de uma anomalia. Anomalia não é erro, galera. Anomalia é uma coisa que acontece e que é um desvio da ordem natural. E qual desvio foi esse? O que foi que aconteceu? Será que foi um desvio natural mesmo? Ou se foi só alguma coisa que acontece de forma muito rara na natureza? Isso é uma coisa a se discutir. E John Lash leva a gente a fundo nessa história. Não foi um erro, foi uma anomalia. E essa anomalia, ela é contada numa narrativa linda, uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi, que é o mito de Sophia, reconstruído por John Lash, baseado principalmente no texto original. Se esse foi escrito por testemunho ocular, que ouviu as palavras de Valentino, esses foram escritos pelos próprios estudantes do gnosticismo da época, e foi deixado lá para nós descobrirmos em 1945 e traduzirmos até 1970, e tudo que foi escrito até 1900 e pouco, isso aqui é 2006, tudo que foi escrito até 2006 sobre Nag Hammadi tem essa visão pessimista. Aqui é outra visão, aqui é uma visão linda, John Lam Lash, Not in His Image. Tenham um bom fim de semana e abracem uma árvore assim que puderem. É a coisa mais deliciosa que tem. Galera, eu não tiro uma vírgula do que eu falei sobre o Olavo de Carvalho, tá? Esse livro continua sendo o livro mais foda que eu já li até hoje. Esse era o mais foda até outro dia. Eu acabei de ler isso aqui faz 5 dias. Esse aqui era para mim o livro mais incrível. Só que aqui John Lash acerta. Ele está falando dos gnósticos de uma forma mais realista do que os padres da igreja. Os padres da igreja odiavam os hereges. Nós sabemos como o Olavo de Carvalho adora a patrística, como ele adora os padres da igreja e como ele adora a salvação da alma. Infelizmente, os hereges desse tempo, os hereges de Nag Hammadi, não acreditavam nessa história de alma, não estavam nem aí para essa conversa, por isso eles eram os hereges. Aqui, o mundo não foi criado por um erro, premissa sobre a qual Olavo desenvolve toda a sua tese. Aqui, nessa tradução fiel e definitiva, o mundo foi criado por uma anomalia. E o John Lash vê essa anomalia não como uma aberração, mas como uma singularidade. Uma singularidade que deu origem ao planeta onde nós hoje vivemos numa relação bastante psicopata, né? Porque nós não sabemos a história do planeta. Segundo John Lash, esses caras, eles tinham uma biografia do planeta Terra. Gaia, Sophia, Mãe Natureza, Pachamama, todas as culturas indígenas originais reverenciavam a Mãe Natureza. E é disso que se trata. Os hereges reverenciavam a Mãe Natureza com o nome que eles davam. Os gregos chamavam de Gaia. Aqui é Sophia. Para provar que você ama a Terra, você tem que conhecer a sua história. Para provar que você ama a sua Mãe Natureza, você tem que conhecer a história dela.
Essa é a proposta de John Lash. E você vai escolher entre a narrativa, entre a descrição dos gnósticos como pessimistas, o mundo é um erro, ó meu Deus, ou o mundo é nossa mãe, nós amamos ela e nosso objetivo é viver de acordo com os seus desígnios. É isso que falam os hereges. Que a igreja, em nome da doutrina, condenou como herege e matou. E destruiu a narrativa e apagou tudo que tinha sobre eles por aí. Isso aqui foi descoberto em 45, foi traduzido em 1970 e é um conhecimento muito recente. O Olavo não conhecia. No fim desse livro, no fim do Jardim, ele fala que a leitura que ele fez do Império Norte-Americano, do Império dos Estados Unidos aqui, nesse livro, foi uma leitura errônea, porque foi uma leitura de coisas que ele conhecia da América, mas ele mudou totalmente essa visão depois que ele foi morar na América. Ele admite isso no livro, as premissas não estão corretas. Isso é nobre. Então, quando você descobre que as premissas daquilo que você pensa não são corretas, você tem que ter a hombridade de alterar, né, a sua visão e mudar as suas ideias. Eu abraço árvore, eu sou desses que abraça árvore, eu sou desses que ama a natureza. Por isso, eu sou um herege segundo a igreja. Um grande abraço a todos e que todos tenham um bom fim de semana.